A tecnologia a favor da experiência do paciente. Eu sou Bruno Nauteriung e estou apresentando hoje o Saúde Digitalk. Estou aqui com o Gabriel da Quality 24 e a gente vai bater um papo com relação a isso. Gabriel, obrigado pela sua participação aqui comigo hoje, é uma grande honra. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui. Como você avalia o impacto da tecnologia na experiência do paciente ao longo dos últimos anos? Eu acho que a tecnologia está sendo usada cada vez mais para personalizar a experiência do paciente. Acho que os hospitais, nos últimos anos, eles entenderam que não é só a indústria da saúde, mas tem uma indústria da hotelaria e do cuidado e da experiência do paciente. A gente vê pelos novos hospitais que estão criando assim. E a tecnologia foi usada cada vez mais para personalizar e criar uma experiência melhor para esses pacientes nas instituições que eles estão presentes numa hora crítica do paciente. Então, dar conforto, dar segurança para o paciente tem sido a principal função da tecnologia nesses últimos anos. Perfeito. E quais tecnologias você vê que estão sendo mais aplicadas e bem aplicadas, né, nesse setor? Eu acho que a parte de Big Data dos hospitais tem usado muito bem. Acho que isso começou bastante para usar dados para predição do tratamento, e aí as instituições perceberam que isso poderia ser usado para um espectro maior de coisas, e não só no tratamento. Então, começou a ser aplicado na experiência, prevendo, criando dados a partir de perfis de paciente para entender como que seria o melhor atendimento, quais seriam as preferências dos pacientes, o que pode trazer mais conforto e tranquilidade enquanto ele está naquele período de internação. Então, acho que as instituições utilizaram isso muito bem para personalizar e criar uma empatia maior com o paciente. Como o setor tem utilizado e olhado para a IA generativa, né? A gente sabe que é uma tecnologia que chegou relativamente recente no mercado, 2 anos aí, mas que tem gerado muito hype em cima dela, mas também algumas preocupações, né? Eu acho que o setor tem feito como todos os setores. Acho que está todo mundo buscando qual que é a funcionalidade perfeita. Na parte de saúde, a gente vê que, principalmente nos Estados Unidos, eles utilizam bastante como um copiloto médico. Então, o médico, quando está atendendo, ele tem muitas funções. Ele tem que conversar com o paciente ao mesmo tempo, pensar no tratamento, pensar em toda a prescrição dele. E a AI está sendo usada para ouvir o paciente ao mesmo tempo e ajudar o médico nesse processo e dar mais produtividade para o médico. A gente tem que ver se o custo vale a pena. Tá? Obviamente, os custos da AI vão cair, isso ajuda. No meu setor, na minha parte mais da operação hospitalar, a gente vê que a AI pode ser usada em setores que têm uma grande complexidade matemática quase. Então, você tem a parte de gestão de leitos e gestão de salas cirúrgicas, que assim são grandes problemas matemáticos, porque você tem um número de cirurgias ou pacientes para atender, você tem N variáveis, se o médico chegou na hora, se a sala está disponível, se a equipe já está disponível, se o paciente vai ter alguma complicação. E assim, quando você quer maximizar isso, você tem que alocar eles de uma forma perfeita. Quando a gente faz isso no humano, a gente acaba tendo nossos vieses para escolher. Tem, às vezes, um paciente eu vou colocar aqui, ou vou colocar um médico para operar em tal horário. A gente está vendo que cada vez mais, quando a gente põe a AI, a gente consegue otimizar isso e trazer um resultado melhor para o hospital, que é atender mais pacientes, fazer mais cirurgias. Então, tudo isso traz não só uma melhora na experiência, mas também reduz os custos dos hospitais e aumenta a receita. E como que você vê essa tecnologia impactando na experiência do paciente, né? Porque muito se fala dela na experiência do consumidor. Então, muitas empresas têm utilizado, principalmente setores como varejo, para realmente otimizar e customizar. E aí, na hora de trazer para o paciente, o que você acha? Como que a gente pode trazer isso de uma maneira que entregue resultados, né? Eu acho que o paciente, quando está dentro do hospital, ele está de uma forma fragilizada, ele precisa de um apoio. E esse apoio pode vir pela inteligência artificial. A gente dá informações que ele precisa, entendendo qual que está o cenário dele, quais são o caso dele. Às vezes, você trazendo essa informação junto com a AI, você consegue trazer mais segurança e mais conforto para o paciente. Eu acho que é isso que a gente está fazendo
Então, a gente vê qual que é o caso do paciente, quais são os materiais educativos que que pode interessar, ele pode trazer mais calma, ele entender melhor o tratamento. Muitas vezes, as angústias que a gente tem no hospital é por não saber o que vai acontecer. Então, se a gente traz a AI para trazer mais clareza para o paciente do que está acontecendo, quais são os próximos passos, isso traz mais segurança, mais conforto e também uma experiência melhor. Esse novo momento da inteligência artificial exige alguns desafios com relação à maturidade das empresas, compliance. Como você tem visto o setor trabalhando essas questões? Porque não é qualquer dado que pode ser jogado num chat GPT. Então, existe algumas necessidades, alguns caminhos a serem seguidos primeiro, né, pensando em security first, é claro, para usar essa tecnologia. Como que o setor tem olhado para isso? Acho que é importante destacar que o setor de saúde ele sempre foi muito conservador na parte de segurança, então nenhuma instituição deixa você entrar para acessar os dados, então você tem que seguir todos os caminhos que é dito lá fora, então quais são as melhores práticas de mercado, principalmente lá fora, e aqui é aplicado exatamente igual ao que tem nos Estados Unidos. E dando isso, acho que é muito importante fazer anonimização dos dados para utilizar o ChatGPT. Você tem que deixar claro quais são as plataformas que você está utilizando. Você tem que deixar o dado sempre no Brasil. Você não pode ficar levando para fora. Então, são essas coisas que são importantes. Você acredita, então, que é um setor que tá bem maduro com relação a essa tecnologia? Tá, qual você disse? Porque como a gente fala, às vezes empresas, principalmente em outros setores, não têm olhado para essa tecnologia com a responsabilidade necessária. Há conceitos como AI First e pensar na tecnologia, na inovação antes da segurança. Só que quando a gente fala de setores como varejo, fala de setores como que são de bens, não infraestruturas críticas, como é o caso de um hospital. O hospital é uma infraestrutura crítica. O paciente está num momento vulnerável, como você disse, né? Então, precisa de uma certa maturidade com esse dado, precisa de um certo cuidado para que esse dado não vaze num momento delicado. Então, você acha que o setor hoje está preparado para isso? Eu acho que sim, e acho que o setor é bem conservador nisso. Eu não vejo assim saindo testar qualquer coisa. Acho que antes de qualquer teste você usa muitos dados para teste que não são verdadeiros, não verdadeiros não, digo não de pacientes ali. Você não vai mostrar quem é o paciente. Então o setor ele é bem fechado nisso e acho que faz parte disso. Então ele acaba sendo mais conservador e não vai sair de qualquer jeito, não vai ser um AI first como outros setores. Perfeito. Gabriel, outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa era esse processo de transformação digital que foi impulsionado muito pela pandemia, né? Eu queria entender qual a porcentagem do setor hoje que já passou por esse processo de digitalização. Eu acho que, até posso falar por experiência própria, quando a gente começou, 2019, 2020... muitas vezes as instituições viam os dados que a gente fornecia como algo muito à frente, assim, a gente não precisa desses dados. Eu acho que pela pressão, todo o que aconteceu na pandemia, então a necessidade de ser eficiente, depois todas as pressões de custo que vieram pós-pandêmicas, fizeram os hospitais analisarem que é necessário você ter um olhar muito crítico a seu custo e a eficiência. Dito isso, ficou claro que a tecnologia era a ferramenta para ser utilizada. A gente não pode fazer nada no achismo, a gente tem que fazer por dados. E para fazer por dados, a gente vai precisar de tecnologia. Então, eu tenho visto que nos últimos anos, a gente tem visto um aumento cada vez maior de instituições buscando entrar na parte na revolução tecnológica, buscando cada vez mais dados. Então, antes, quando a gente falava com 10 hospitais, 2 davam atenção aos dados. Hoje, quando a gente vai conversar, 9 já querem ver os dados, já querem trazer uma operação mais moderna, mais tecnológica. Então, eu acho que tem crescido bastante. E quais desafios você acredita que já foram superados ao longo desses 4 anos aí, né? Eu acho que o primeiro é a cultura de dados, assim, porque assim, não adianta você ter dados se você não tem uma gestão
que é pensada em dados, que utiliza esses dados para tomar decisão. Então, acho que isso já foi a primeira etapa. Quando a gente falava há muito tempo, as decisões apareciam às vezes no achismo. Hoje, a gente já vê que muitos hospitais já utilizam os dados e já querem dados para fazer sua gestão. Então, acho que esse foi o primeiro obstáculo a ser superado. Ainda tem outros obstáculos, por exemplo, hospitais são ambientes complexos, como a gente tinha falado. E muitas vezes, para você tecnologia, você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter internet em todos os setores, todas as áreas do hospital. É muito fácil a gente ver isso em São Paulo, que é uma cidade grande, mas quando a gente está em cidades menores, isso ainda um desafio, mas a gente já vê que muitos desses hospitais menores, regionais, já entenderam que eles precisam ser tecnológicos para conseguir ser eficientes. Então, essa segunda barreira também a gente já vê que está sendo batida. E quais desafios você acredita que ainda devemos superar no futuro? Eu acho que a tecnologia ainda tem um custo alto e eu acho que cada vez mais, com o aumento da oferta de serviços tecnológicos, a gente vai ver uma redução de custos e isso vai fazer com que as instituições adotem cada vez mais novas tecnologias. A gente fala muito de dados hoje, né? Você mencionou a questão da cultura de dados. Como o setor já está com relação a isso? Em que nível o setor está com relação à cultura de dados, a data analytics? Como está esse momento? Eu acho que o setor já está muito melhor do que estava há 4 anos atrás, mas ainda acho que tem muito a ser feito. Eu acho que à medida que as gestões vão se modernizando, pessoas mais ligadas em dados vão entrando no setor, isso vai mudar, mas ainda tem, a gente vê desde hospitais que todas as decisões são tomadas em dados, então eu preciso contratar uma pessoa ou preciso mudar um fornecedor e os gestores utilizam dados para embasar essas decisões, mas a gente vê outros hospitais que ainda não utilizam isso. Mas a gente já está muito à frente do que estávamos há 4 anos atrás. Não sei se você pode abrir casos, tem algum momento que você veja, olhando para o setor, algum exemplo do setor que esteja bem com relação a isso? A gente tem um hospital no Nordeste que a gente estava já há bastante tempo e a gente viu uma mudança muito grande neles nos últimos anos de gestão. A gestão se modernizou, então até... a gente começou pegando uma jornada que era basicamente concierge digital, já expandiu para todas as etapas do hospital e a gente viu que eles fizeram isso porque eles entenderam que para todas as decisões eles precisavam ter dados para entender não só se a operação estava sendo eficiente, mas o quão eficiente ela podia, onde estavam os gargalos. Então acho que esse foi um dos melhores casos que a gente já teve. E realmente, no fim das contas, falando de financeiro, trouxe resultado para o hospital? A gente não tem acesso aos dados financeiros do hospital, mas assim, a gente vê que contratando mais coisas, eles estão fazendo algo porque está trazendo retorno e conversando com os gestores, eles falaram que os custos estão melhores do que estavam antes. Porque muito se fala, que nem você mencionou, de tecnologia como um gasto e não como, às vezes, um investimento. Então, é isso que o setor precisa ter essa virada de chave. Exato, é que às vezes a tecnologia é tratada por um departamento, que é o departamento de tecnologia, e é usado por o departamento de operações. Então, quem contrata não está vendo, às vezes, qual que é o retorno disso. Quando a gente aloca esse custo para dentro da operação e a operação sabe quanto ela gasta e quanto ela está economizando, fica muito mais fácil. Ainda por o setor é muito novo, a tecnologia ainda fica dentro de TI. E TI, eles acabam contratando todo mundo. Todo software, toda solução é contratada por TI e é difícil para eles terem uma visão de como que está o retorno disso, já que eles não são operação. A operação está lá utilizando a tecnologia deles. Então, quando você junta essas duas partes, você consegue justificar melhor seus gastos e viram com... Perfeito, Gabriel. Para a gente encerrar aqui o nosso episódio, eu queria saber de você quais suas expectativas para o setor em 2025. Eu acho que o que a gente viu em 2024 aqui, que é um aumento do interesse de trazer mais produtividade via novas tecnologias, vai continuar. Eu acho que também os hospitais, e acho que é para todos os setores, não é só uma contratação de tecnologia para ser tecnológico. Eu acho que muito... Nosso setor ele tem uma criticidade muito grande e todos os nossos clientes são muito críticos qual o retorno que você traz.
Então, eu acho que os hospitais vão continuar buscando novas tecnologias, mas vão continuar sendo muito críticos qual retorno eu estou trazendo. Não é só contratar por contratar. E aí, nessas horas, você tem que ser não só muito eficiente na hora de oferecer essas tecnologias, mas também acompanhar os clientes para ter certeza que eles estão utilizando sua tecnologia do jeito certo e tendo os retornos que eles esperam, porque senão é um cliente perdido. Então é muito importante isso e acho que vai continuar a cada vez mais se intensificar. Perfeito, Gabriel. Eu queria agradecer a sua participação aqui comigo hoje e espero revê-lo em novas entrevistas do Saúde Digital News. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Espero estar aqui mais umas vezes. Obrigado. Obrigado.